E o tema da tarde de hoje, é uma passagem que foi anotada por Mateus no capítulo 7, que é a continuação, né, do Sermão da Montanha, tá? Capítulo 7, item 13 e 14. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga e o caminho que ela conduz é espaçoso. E existem muitos que entram por ela. Como é pequena a porta da vida, como é estreito o caminho que ela conduz, como são poucos os que o encontram. Então é sobre essa passagem que Jesus proferiu, diante de tantas outras, naquele monte. E começamos a estudar, primeiramente, pensando que os povos mais antigos, e alguns povos também que ainda não existem, né? A grafia, uma forma de você deixar aquilo ali escrito, você utilizava muito da história. Então, antigamente, nós tínhamos as figuras, né, das pessoas mais velhas, dos sábios, que contavam umas histórias para os mais novos. E aquela história, geralmente, ela tinha uma verdade moral, uma questão complexa para se explicar. Então, quando você diluía ela na história, ficava mais fácil você compreender uma questão abstrata. Então, dessa maneira, foi se passando, era uma forma de se passar e se proteger uma determinada realização, uma determinada virtude pelo qual a criatura teria que buscar. Tanto é que no final da história, o que a gente fala geralmente? Qual é a moral da história? Aí a criança, né, ou o jovem percebe aonde que aquilo quer chegar. Seria muito mais difícil você contar sobre aquela virtude, sobre aquela dificuldade. A gente vai lembrar das fábulas também, quando a gente lembra da formiga, da cigarra, né? O que encerra ali de objetivo? Então, é quando a gente se dá conta da necessidade de transmitir. Porque não é só a criança que não entende. Muitos de nós ficamos com aquela história na cabeça para a gente falar, eu acho que hoje eu entendi aquela história, o que aquilo quer dizer. É quando a gente traduz para a nossa própria vida. Porque quando é uma história do outro, né, quando é uma história muito difícil, a gente fica ali olhando aquilo muito longe. Mas quando a gente traz para a nossa vida, aquilo fica mais fácil. E Jesus, nós não podemos esquecer que é um mestre, né? É o maior pedagogo que nós tivemos. Logicamente, ele utilizava uma pedagogia extraordinária para poder fazer entender aqueles que ouviam. Os seus alunos eram os discípulos. Mas ali naquela turma, né, hoje nós chamamos, né, antigamente chamava de alunos ouvintes. É aquele que não é da série, ele entra ali para ouvir. Então, nem sempre ele tem a mesma capacidade intelectual do outro. Então, Jesus, sabendo dessas diferenças, ele buscava inúmeras maneiras de contar e de fazer as suas explicações. E uma dessas técnicas eram histórias por comparação. Então, ele comparava as coisas do dia a dia daquele povo. O que aquele povo sabia? Rede, pesca, monte, campo, espiga, não é? Montanhas. Então, ele utilizava dessas coisas comum, para o homem comum do dia a dia, comparava essas questões que são materiais com questões espirituais. É onde ele faz o processo de comparação, que era uma da forma de ensinar, a forma comparativa. Jerusalém, no tempo de Jesus, nós vamos ter que lembrar que é uma cidade que estava situada, né, na montanha, numa montanha. Estava dentro de um vale, mas entre várias montanhas. Essas cidades, antigamente, se buscava sempre edificá-la no alto. E depois construía muralhas em volta. Isso visando o quê? A proteção, não é? Então você se protegia do ataque do inimigo. Você estava lá em cima, tinha a torre. Então, tudo de uma forma de você se sobrepor, se antecipar à chegada do perigo. E Jerusalém, a cidade, ela possuía 12 portas.
Nessas 12 portas, ao pôr do sol, elas eram fechadas. Então, o viajante, para retornar para casa, para ir resolver algum objetivo em Jerusalém, ele subia, né? É um monte, ele subia aquela estrada muito pedregosa, íngreme, e tinha que muitas vezes ser mais rápido, antes que a porta fechasse. Ele precisava adentrar a cidade antes que aqueles portões fossem fechados. Nesse momento, Jesus percebe, né, a questão da subida, a questão dos caminhos estreitos, íngremes, que ele vai, né, com muita dificuldade para chegar na sua casa, no seu conforto, na sua família. Então, Jesus compara e vai buscar a porta. Então, ele vai nos falar, dizendo, com essa imagem, né, ele coloca, todos ali moravam próximo, então ele, de alguma maneira, ele vai plasmando essa imagem naqueles que ouvem, até porque ele tem um magnetismo, né, que é capaz de a todos atrair ao verdadeiro tropismo divino, quando ele falava. Então, ele ia plasmando aquela ideia, essa imagem comparativa, né, do caminho. Quando ele fala que trai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. Então, ele fala a porta estreita. A gente fala assim, pô, mas a cidade fechava. A gente agora lembrou de Paquetá, né? Se você não pegar aquela barca certa para voltar, você fica fora, ou não sai também da ilha. Então, vários lugares ainda tem essa questão. Então, às vezes, a gente percebe como é que é esse caminhar, da dificuldade, muitas vezes, do nosso caminhar, do nosso dia a dia, das coisas que nós conhecemos. Kardec, completando essa questão no Evangelho, capítulo 18, esse estudo da porta estreita, ele diz assim: a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e porque o número dos que frequentam o caminho do mal. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque sendo a Terra um mundo de expiações, nela existe o domínio do mal. Quando ela se transformar, o caminho do bem será mais frequentado. O que isso nos faz lembrar? Primeiro, que a casa do Pai, como Jesus nos garantiu, tem várias moradas. São os vários mundos. Esses mundos, essas portas, essas possibilidades, elas são de acordo, né? A gente coloca o nome, um mundo de transição, um mundo ainda inferior, um mundo superior, ele é classificado de acordo com a quantidade maior do espírito ali que vive, com a quantidade espiritual. Então, se é um lugar que só tem espíritos bons, superiores, com bons pensamentos, essa morada, o caminho, né, da vida, da alegria, do bem, é largo, porque tem muitos espíritos daquela maneira. Por que é largo aqui na Terra a porta da perdição? Porque os espíritos que compõem o planeta Terra, um planeta de provas, expiações, né, transitando, que a gente fala, para um planeta de regeneração, ainda não transitamos, é natural que os homens, que esses espíritos aqui presentes, carreguem em si muitos vícios, muitas dificuldades, muitos pensamentos sombrios. Então, natural que essa porta seja larga, porque passam mais espíritos por ali. Era esse o objetivo, né, que Kardec vem explicando a Terra como um mundo de expiação. Mas quando a gente fala em mundo de expiação, quando a gente fala de todas essas situações, nós não podemos esquecer, né, quando a gente conversa sobre isso, que aqui na casa, muitos que nos ouvem não conhecem, é a primeira vez que vem uma casa espírita, e vão falar assim, está falando de quê? Né? Então, é necessário, de uma forma assim, bem rapidinho, nós não podemos esquecer da necessidade de estudarmos sobre a reencarnação. Porque, sem a ideia da reencarnação, todos esses conceitos serão muito difíceis de serem compreendidos. As promessas de Jesus são para um mundo futuro,
para uma vida futura. Se eu não compreendo reencarnação, ela não tem o menor sentido. Se eu acho que a minha vida é a única, é agora, e eu tenho que aproveitar tudo, é muito sem sentido eu compreender, eu perdoar e eu saber esperar. Então, nós vamos lembrar que a reencarnação, ela não depende de credo, ela não depende de religião. A reencarnação é uma lei natural. Ela é uma verdade que se estabelece. Que quando você compreende, todo o restante se encaixa nela. Milimetricamente, né? A gente fala milimetricamente, vai tudo se encaixando. Porque a reencarnação, ela entende a minha existência. Hoje, eu sou um espírito imortal. Estou, Maristela. Mas a reencarnação nos explica de vidas pré-existentes a essa. Eu tive outras vidas. Como vai nos explicar sobre a sucessão dessa vida, a continuação dessa vida. Outras vidas eu terei. Então, é o processo reencarnatório. Várias vidas. E aí a gente pergunta, mas para que tanta vida, não é? Para que tanta vida? Então, nós também precisamos falar de Deus. Um Deus Pai, um Deus bom, um Deus generoso, que tem um objetivo na sua criação, quando nos criou. Criou todos nós simples, ignorantes. Ignorante no sentido que a gente não conhecia nada. E nos deu um objetivo a cumprir. Evoluir, chegar à perfeição possível. E para isso, ele não deu privilégio. Ele deu uma coisa chamada livre-arbítrio. E os instintos para serem trabalhados. E assim nós fomos caminhando. Então, entre essa base igual, de simples ignorante, até a escada de Jacó, subir, chegar à evolução mais alta, nós temos aqui um hiato. Não é mesmo? E esse ato? O que tem nesse ato aqui? Nesse espaço? Inúmeros outros espíritos que se encontram em escalas diferentes da nossa, com aprendizados diferentes do nosso. É como se fosse uma escola. A gente olha, né, no pátio, da hora que bate lá o sinal, está todo mundo junto. Aí depois para a merenda, né, para o recreio que chamava. Aí depois toca o sinal, todo mundo volta para a sua sala. Cada um de acordo com a sua possibilidade. Cada espírito, na realidade, o que nos diferencia de um outro espírito é apenas uma graduação. Ele já aprendeu mais, ele já viveu mais, ele já experimentou mais, mas não tem privilégio. Portanto, todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Qual foi a diferença de um estar na frente e outro atrás? Momento da criação, nós sabemos, assim como alunos, né, nós podemos botar essa imagem, que uns são mais aplicados, outros não. Muitos de nós, né, a gente gosta de prorrogar as coisas, postergar para amanhã, e assim também na vida. Muitos dos aprendizados foram colocados para depois. Então, ao final de uma reencarnação, ao desencarne, né, desse corpo físico que fica, e o espírito continua. Esse espírito, ele é eterno, ele retorna. Para onde que ele vai? Ele vai para o único lugar que ele pode ir, ao plano espiritual, de acordo com a sua afinidade. Então, tanto o céu quanto o inferno é um aspecto interno de cada espírito. Nem todos saem pela mesma porta e nem todos retornam pela mesma porta no plano espiritual. Cada um vai para onde aquilo tem afinidade, da forma dele pensar, das coisas que ele gosta de fazer com os outros. Então ele vai para lá. Aí chega lá, nós chamamos esse período de erraticidade, é o momento que o espírito, né, revê a sua vida, revê os seus atos. Ele ali não tem juiz. Ele ali, a própria consciência dele é que vai passar, né, em vistoria o que ele fez, deixou de fazer, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua possibilidade também de aprender, né, de acordo com a preguiça que ele teve, enfim. Naquele momento ele não tem ilusão. Ele se dá conta do que faltou ser feito. E a visão do espírito desencarnado é muito diferente da nossa, né? Ele não se preocupa com as coisas da matéria como a gente se preocupa. Naquele momento ele está antes de vir. Então ele vai descobrir e perceber naquele momento o que falta ele concluir, o que
falta ele aprender para ele modificar de série, sair daquela situação de sofrimento. Porque ele reencarna, desencarna, não é a mesma coisa. É como se ele gostasse da própria autobiografia dele, se apaixonou por ele mesmo. E ele faz as mesmas coisas, faz as mesmas bobagens. São aquelas pessoas que passam o mesmo dia pela rua, se você perguntar que cor é a casa terceira do lado direito, não sabe. Passa ali há 50 anos, mas nunca olhou. Vai no automático. Até que ele perceba que ele precisa ter consciência do que ele está fazendo. Por que ele está fazendo aquilo? Por que deixar de fazer? Ele precisa compreender, ele precisa ser acordado. Por isso que nós vamos ver Jesus muitas vezes falando, acordai, não é? Acorda, Jerusalém. E nos acorda constantemente, porque a gente dorme. Vigiai, né? Ele fala, vigiai. Ele senta lá com os discípulos, eles dormem. Quando ele pediu para que eles orassem e ficassem atentos em vigilância, eles dormiram. Olha como a gente dorme. É a falta da consciência, da percepção daquilo que a gente está fazendo e que precisa ser feito. Então, o espírito, nesse momento, ele se programa. Olha, eu vou voltar. Apesar de ter aprendido muita coisa aqui no plano espiritual, eu só posso saber que eu aprendi no momento que eu coloco isso em prática. Então, ele precisa experienciar a vida na matéria. Então, ele vai buscar um corpo pelo qual ele possa viver essa experiência que no plano espiritual seria impossível. Né? Como é que vai viver experiência até de morte no plano espiritual? Ele precisa ter um determinado tipo de morte. No plano espiritual é impossível, não vai ter morte. Então, ele vem ao corpo de carne, ele programa, ele vai buscar uma família. Há uma série de situações que foi programadas ali com outros espíritos. A questão das famílias. Aquilo foi previamente programado. Aí a gente olha para a nossa vida hoje e fala assim, espera aí, então, quando eu estava desencarnado, eu escolhi? Detalhe, nem todos podem escolher. Escolhem espíritos esclarecidos. Porque se nós ainda somos espíritos infantis ou criança que fica dormindo, os mentores escolhem para a gente nem se dá conta do que está acontecendo. Mas vamos partir do princípio que aqui nós estamos acordados, né? E que somos espíritos medianos que já temos noção das coisas que nós fazemos e daquilo que deveríamos ter feito e não fizemos. Bem, nesse momento, a gente vai falar, eu escolhi sim, porque eu escolhi aquilo que seria bom de aprendizado para o espírito imortal, para a minha evolução. Eu não estava levando em conta a personalidade que eu estou hoje, Maristela, mulher, morando não sei aonde, com corpo tal. Nada disso importava. Eu tinha um objetivo maior. Então, aquilo foi acertado. Para mim, aquilo, inclusive, eu pedi ao guia, não deixa eu me afastar desse programa. Na hora que eu começar, me acorda, e a gente pede ao guia, me tira disso. Não é assim que a gente faz? Dorme, me tira dessa situação. E a gente fez ele assinar que ele não iria nos largar. Então, Kardec nos diz aqui, olha, numa nota de Kardec, que todos os espíritos tendem à perfeição e que Deus vai facultar os meios de alcançar, proporcionando provas da vida corporal. Sua justiça concede realizar em nova existência o que não puderam fazer ou concluir na primeira prova. Vamos imaginar a gente vivendo 120 anos, como estão querendo que a gente viva. Vamos botar 120. 120 é suficiente para vocês aprenderem tudo na área intelectual e moral? Eu já sei que eu vou levar bomba na aula de inglês com 120 anos. Eu preciso de várias reencarnações. Porque eu conheço a dificuldade que eu tenho. Não é assim? A gente sempre tem uma área com maior dificuldade. Eu vou me esforçar, mas não vou sair daqui como fulano, que já nasce falando alguma língua, o outro que nasce pintando, o outro que nasce cozinhando, o outro que, né, sabe mexer em cabelo, enfim, cada um com uma habilidade que foi conquistada anteriormente. Então, quando eu vejo uma criatura que é muito boa, tem um dom em alguma coisa, eu não posso pensar assim, mas Deus para ela, Deus não dá nada assim nesse sentido. Deus permite que você conquiste. Ela quis conquistar, ela foi aprender aquilo durante várias e várias reencarnações, até chegar ao momento que ela se encontra. Então, quando nós vamos ver uma figura de Mozart, né, num filme do qual ele já viu um piano com 3 anos, já tocava, quantas reencarnações aquele espírito se exercitou para chegar àquele ponto,
para que aquela memória do inconsciente saísse dele assim, de uma forma natural. A pessoa que cozinha, né? Ela cozinha, por que você faz? Já bota um pouco de sal, bota um pouco, bota um punhado. Ela não tem nome, ela faz aquilo, porque ela tem na alma. Aquilo foi a conquista dela. Quando a gente vê um São Francisco de Assis, não nasceu assim não, gente. Aquilo ali é a conquista de um espírito. Portanto, tudo aquilo que eu quero, que eu gosto, que eu admiro no outro, posso buscar que eu vou conseguir. Agora, eu tenho que entender que existe um espaço de tempo, porque a natureza não dá salto. Eu preciso estar disposto a investir no meu aprendizado e na minha perseverança sobre aquele assunto. Então, eu posso sim conquistar. Então, quando Deus nos dá essa oportunidade, né, de retornar, é a misericórdia divina que nos permite dizer assim, vai lá, meu filho. Aquilo que você não conseguiu aprender, você vai lá tentar mais uma vez ou melhorar. Mas vamos ver o espírito imortal, sempre, né, com aquela imaginar, isso não existe, o simbolismo que se chama. Duas asas, a asa da moral e a asa da intelectualidade. Imagina ele capenga, vai voar bem? Não, né? Por isso que um espírito, às vezes, muito inteligente moralmente, ele tem muitas quedas. Por isso que não se evolui de forma simultânea. Aí nessa encarnação vai estudar isso. Não. Às vezes ele se descobre intelectualmente, para depois, através do entendimento dele, da compreensão dele, ele ficar claro a bondade de Deus e buscar as virtudes, as questões morais, através, muitas vezes, de reencarnações completamente anônimas, simples, que ele vem viver, às vezes está ali aquela criatura simples, foi uma pessoa famosíssima, com um dom incrível, mas precisava vivenciar o anonimato para desenvolver virtudes como paciência, humildade, simplicidade. Não é mesmo? Então, é o moroso edificar da própria personalidade, que necessita de várias e várias reencarnações, quer mandando, quer aprendendo a mandar. Olha a diferença. Quer estudando, reencarnações na solidão, para aprender a viver consigo, a se ouvir, não é mesmo? Então, voltando aqui, qual o maior objetivo da reencarnação? O maior objetivo é evoluir, é caminhar com Jesus. Esse é o maior objetivo da nossa reencarnação. Ah, o maior objetivo da minha vida é o meu filho. Não é. Não é. O maior objetivo dessa reencarnação é o seu espírito sair daqui melhor que chegou. Assim você vai ser uma melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor filha, tudo melhor. É a evolução do espírito. É quando eu me olho e falo assim, o que eu estou construindo de melhor para mim? Espiritualmente. O que eu estou buscando aprender? O que eu percebo que é a minha dificuldade? Então, a natureza detesta, né, o vazio. Então, não existe aquela de, eu vou me destruir e vou construir uma outra pessoa. Isso não existe. Não tem como eu me destruir. Isso aqui foi uma construção minha porque eu sou herdeira de mim mesmo. Isso é uma construção minha de várias reencarnações para eu chegar, né? Cada um de nós chegar a essa boniteza que hoje é, não é mesmo? Demorou, né? E cada boniteza que a gente é. E a gente repara que está sobrando nessa porta estreita para passar. Está sobrando. E sempre sobra, né? Sempre está sobrando alguma coisa a mais. E o que a gente tem que tirar? O que não interessa. Que são justamente as nossas fragilidades, dificuldades. São os nossos vícios, é o nosso egoísmo, é o nosso orgulho, que não nos deixa passar melhor, viver melhor. Porque é um atraso. Enquanto eu focar somente nos meus interesses de uma maneira egoísta, nas minhas opiniões, como a minha vaidade, né, nas minhas ambições, eu não consigo ultrapassar essa porta daquele que é livre. Reparem que, às vezes, as pessoas entendem assim, então a pessoa tem que se despojar de tudo, inclusive materialmente. A questão não é, tudo é neutro. Não é o dinheiro, não é os bens, aquilo é neutro, vai depender de como você utiliza aquilo. O problema não são os bens, nem as pessoas. O problema é o apego que a gente ainda tem às coisas, e às situações e às pessoas. Não são só coisas, não. Situações, a pessoa não aceita perder uma determinada situação do qual antigamente ela estava naquela. Ela não consegue. Então, é aprender
a soltar para poder passar. Se é para passar com Jesus, se é para passar no caminho do Cristo, nós vamos perceber que essa faixa é muito mais alta, né? São exigências que a gente fala de qualquer caminho. É o eu cristão. Como é que se passa numa porta cristã? Pela disciplina, pela humildade, pela paciência, pelo desenvolvimento de uma série de virtudes. Para que essas virtudes apareçam, eu tenho que sumir com os meus defeitos? Como é que eu vou fazer isso? Eu sou uma pessoa excessivamente egoísta. Como é que eu vou me tornar uma pessoa generosa? Aí eu destruo isso em mim. Vocês acham que funcionam assim? Não, né? Não vai funcionar assim. Nós vamos percebendo ao passar em revista as nossas vidas, conforme nós vamos desenvolvendo as nossas consciências. Por isso que a doutrina espírita vem nos falar tanto sobre o autoconhecimento. Evoluir com o autoconhecimento. É você se conhecer. Porque se eu não me conheço, se eu não sei onde é que estão, as minhas dificuldades, como é que eu vou fazer mudanças? Ah, eu vim aqui nessa casa aqui para mudar algumas coisas. Eu nem conheço a casa, como é que eu vou mudar o quê? Então, quando a gente olha para dentro da gente, com mais consciência, muitas vezes a gente leva um susto. Você acaba de ler uma passagem de Jesus, vê como é que Jesus diz para fazer. Jesus ali, né, o evangelho é a bússola, que diz para onde você tem que andar. Aí você olha para você, você leva um susto. Aí você tem vontade de sair da sua casa. Eu posso sair da minha casa interna, da minha mente? Aí eu vou sair daqui, vou me abandonar. Não, não posso. Não posso. Eu que abandonei essa casa mental durante muito tempo, por outros interesses, pela vida material. E agora é o momento que eu não consigo mais me distrair, ficar andando por aí, vendo vitrine, vendo não sei o quê. Eu sou obrigada a ficar mais parada e, de repente, eu me vi. Em algum momento, pela uma dor, eu me vejo. E como é que eu faço quando eu vejo? Eu descobri que o maior inimigo de mim mesmo, né, de mim, sou eu mesma. Eu sou o meu maior inimigo. Eu crio situações do qual muitas vezes eu não consigo dar conta, do qual vão me prejudicar. Então é quando a gente começa a perceber que eu tenho que buscar em mim alguns elementos, olhar e falar assim, isso aqui ainda me serve? Sabe quando a gente vai limpar lá o guarda-roupa? Que a gente pega uma peça e fala assim, isso aqui não serve mais, gente. Eu estou guardando isso, tinha esquecido. Aí você joga fora. Mas aí você pega outra coisa que você tem para substituir e coloca ali, aos pouquinhos. Tem coisa que você não sabe se vai poder tirar dali. Porque você ainda está em dúvida se usa, se não usa. Assim somos nós, muitas vezes, com as nossas dificuldades. Tem hora que a gente quer parar com uma situação ainda de erro, e tem hora que a gente continua. Nós somos essas criaturas dúbias, que não sabem muito bem para que porta vai se dirigir, vai se direcionar. Então, algumas situações, eu começo a perceber que é o bom combate, é a luta comigo mesmo. Eu paro de olhar o outro e falo, ó, como é que eu tenho isso aqui, ó. Ó, como é que eu tenho dificuldade de liberar minhas coisas. Olha como eu sou uma pessoa egoísta. Olha aqui a minha vaidade, ó, fiquei chateado. Porque fulano falou assim comigo e o outro... Não, no fundo, eu fiquei chateado porque mexeu no meu amor próprio, eu sou uma pessoa muito vaidosa. Não preciso contar para ninguém, não. Não tem confessionário. Mas eu já sou capaz de identificar. Eu tenho que aprender a identificar. E falar assim, nossa, que isso que eu estou sentindo, hein? Ciúmes. Olha como eu tenho ciúmes do outro. Eu tenho posse. Olha como eu estou tendo inveja. Olha como eu estou ressentida. Eu tenho que aprender a dar nome. Dói. Isso sou eu. Mas só assim eu posso me conhecer. Mas olha como é que nesse ponto aqui eu estou melhor. Olha como é que nessa situação eu já estou... Né? Eu estou aqui no esforço, estou tentando melhorar. Gente, ó, não estou ainda, mas estou aqui no esforço. Então, a gente começa a fazer esse trabalho e vai colocando e descobrindo a maneira pelo qual eu quero desenvolver essas virtudes. Então, a gente pensa na paciência, né? A gente pensa na indulgência, a gente pensa em inúmeras virtudes que nós queremos desenvolver para o quê? Para que eu quero ter um montão de virtude falar nisso? Será que a gente vai colar essas virtudes, vai sair daí que nem um pavão, né? No plano espiritual, oh, olha só, como é que eu sou uma pessoa maravilhosa e virtuosa, oh, olha. Para que serve isso? Porque se eu não souber também para que serve, para que eu quero?
É até complicado, porque você vai ficar com alguma coisa, vai estagnar e ainda vai dar prejuízo. Porque é mais cobrado aquele que tem condições. E o que você faz com aquilo? Qual foi a tua finalidade de tanta virtude, né? Bem, tem uma passagem de Paulo de Tarso que ele diz assim, olha, já não sou eu, mas quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Isso está em Gálatas. Jesus em João diz assim, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai e terminar o trabalho que Ele me deu para fazer. Reparem bem, a liberdade colocada ali é entregar a Deus toda a sua possibilidade de liberdade. Olha que interessante. A gente quer ter liberdade achando que a nossa liberdade vai ser fazer umas maluquices que a gente tem dentro da nossa cabeça. Não é não, isso aí é quando a gente não tem liberdade. Que a gente acha, né? A gente tem uma liberdade aí muito limitada. Conforme o teu nível de responsabilidade, que a consciência vai sendo aberta, né? Como uma flor, a consciência abre. E você faz percepções maiores. E tem gente que embota a consciência. Fecha a consciência dizendo assim, bobagem, para de me alertar sobre isso. Isso não serve para nada. E eu, em coisa de gente que fica com caramelo. Não, o esperto é quem se dá bem mesmo. Vou parar de pensar negócio de religião. A pessoa começa a embotar e adormecer a sua consciência, quando deveria estar utilizando a consciência como um sentinela, como um alerta. Olha, tem alguma coisa errada. Aí eu paro e vejo, eu estou prejudicando alguém. No fundo, isso eu estou fazendo para ter esse objetivo e conseguir essa finalidade aqui, ó. Eu não estou sendo tão boazinha quando eu falo, não. No fundo, a minha motivação foi conseguir isso aí, ó. Não vou contar para ninguém, mas eu sei qual foi a minha motivação. Então, esse é meu nível de consciência. Ela não vai dar sentença. Ela funciona, né, como a gente fala, uma segunda instância. Né? A gente apela e pergunta para a consciência, estou certo ou errado? Ela decreta, está errado. Mas eu quero continuar assim mesmo. Continua, meu filho, é livre-arbítrio. Está livre. Continua a fazer o teu erro. Por quê? Pô, você tem tempo, depois você volta. Que Deus te dê força para você recomeçar. Vai lá encontrar uma família, tudo de novo. Ó, só está nascendo um filho quando nasce, hein? Tá difícil o negócio. Sair dessa fila tá complicado. Aproveita enquanto tá aqui. Tá difícil, tá tendo vaga nos outros países aí que é mais calor do que aqui. Tá quente o negócio lá fora. Então nós vamos perceber que a doutrina espírita nos fala do dever que nós devemos ter com a gente, em primeiro lugar, com o outro e com Deus acima de tudo. São deveres. Então eu não faço mais aquilo que eu quero fazer. Eu faço aquilo que tem que ser feito. Muitas vezes a gente fala assim, não estou com a menor vontade de levantar. Mas tem que levantar. Eu não queria ir para o trabalho. Mas tem que ir. Eu não queria pagar essa conta. Mas tem que pagar. Aí vem uma pessoa e fala assim para você, eu só faço o que eu quero, o que eu gosto. Eu acho linda aquela frase. Eu chego a pensar assim, meu Deus, como é que sobrevive? Porque eu faço o dia inteiro coisas que se eu deixasse pela minha preguiça nativa, eu ia estar na cama numa hora dessa. Mas eu vou lá com a minha disciplina, vamos embora. Tira o corpo daí, caminha, precisa caminhar. Já dormiu muito na vida, né? Vamos embora sair dessa situação. Então é a disciplina que nos movimenta. Sim, se eu não tenho ainda o amor, se eu ainda não tenho, né, grandes entendimentos, mas eu já tenho a consciência da disciplina. De falar para mim, levanta, vai trabalhar, você precisa pagar a conta, você precisa comer, você precisa viver. Tem outro que depende lá do teu dinheirinho para ser alimentado, não é assim? E a gente vai. Então a gente não vem para fazer só o que a gente quer, fazer aquilo que tem que ser feito, em todos os sentidos, principalmente o moral. Então a gente fica em dúvida, mas eu não sei como é que eu mudo, como é que eu deixo de mudar. E eu me lembrei da oração da serenidade, né? Que nos diz assim, olha, que a gente fica perguntando, se a doutrina espírita, né, nos deu tanto conhecimento, o que é tão difícil a gente mudar, né? O que eu tenho que é tão difícil? É que eu tenho né, a gente costuma dizer, eu tenho um negócio pregado em mim que não me deixa andar, às vezes. Muitas vezes a gente questiona. O que a gente tem que é tão difícil modificar? Então eu busquei lá na oração da serenidade, dizendo assim, concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Tem coisas que eu não posso modificar. Que eu aquilo é da minha existência, eu vou ter que passar, da minha expiação, é da minha situação espiritual. Eu não tenho como modificar aquilo ali.
Eu tenho como atenuar, como melhorar, como aprender a administrar, mas mudar, eu não posso. Agora, me dá coragem para mudar aquelas coisas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras, porque tem gente que vive tentando mudar aquilo que não pode e não tem coragem para mudar aquilo que pode. Portanto, às vezes, na realidade, eu não tenho alguma coisa que às vezes me atrapalha, né? Eu não tenho. Às vezes é a falta de coragem de mudar, porque eu já sei onde é que tem que ser mudado, mas eu quero a lei do menor esforço. Eu quero achar que tomando um comprimido e mais um negocinho eu vou perder não sei quantos quilos, não é assim? Mas não é. Tem uma série de outras coisas aí para fazer, que só lendo não funciona. Saber também não muda nada. Eu posso olhar o livro e saber do que se trata, mas eu não aprendi. Eu preciso vivenciar aquela situação. Então não adianta eu ficar lendo sobre neve, eu só vou entender realmente de neve o dia que eu for na neve, botar a mão na neve, provar a neve com a minha língua, botar o olho. Eu gosto de aprender por todos os meus sentidos aquilo ali. Eu acho que eu aprendo mais do que o cara que só olha. Então a vida necessita que eu me sensibilize com uma situação. Eu me sensibilizei. Depois eu vou pensar sobre aquilo ali. Eu vou me conscientizar de como eu posso mudar, até que eu operalize. Então, a doutrina espírita nos ensina coisas que eu me sensibilizo. Falo, nossa, que bonita aquela passagem do espírito tal. Mas não muda nada. Aí depois eu começo a me conscientizar. Olha, eu podia pensar nisso aqui melhor para mim. Será que já não dá para eu ter um pouquinho mais de cuidado com o outro nesse ponto, de generosidade? E fico só naquele processo de conscientização. Até que um dia essa doutrina precisa sair de mim. Ela entrou, mas ela precisa sair pela minha mão. Através das obras, através do outro, pelo meu olhar, pela minha fala. Tem que efetuar mudança. Porque senão, para que isso está servindo? Eu reencarnei para quê? Para fazer diferente. Porque se for para fazer as mesmas bobagens que eu já fiz lá atrás, eu ficava no plano espiritual, né, que não tem esse problema de engarrafamento. Então, se eu vim para cá, para Rio de Janeiro, eu não vou perder meu tempo mais. É um calor, gente, eu suo o tempo todo. Olha, depois de uma idade, a gente tem que passar por tanta coisa, então já que está, vamos embora. Não é? Então nós começamos a perceber que a gente já veio aqui para fazer diferente. E quem é o nosso modelo? Eu estou seguindo quem? O meu vizinho? Não, o meu modelo é Jesus. Eu sou cristã. Então, se nós estamos numa casa espírita, o nosso modelo é Jesus. É o padrão do Cristo. E o padrão do Cristo está todo no seu Evangelho. Todas as vezes que eu quero caminhar e tenho dúvida, eu devo fazer isso ou não, hein? Eu estou certo ou estou errado? Eu tenho que ter, além do autoconhecimento, eu tenho que fazer autoavaliação. Como é que eu tenho usado o meu dia? Será que eu já consigo, com isso tudo que eu sei, utilizar lá na sala de espera do médico? Quando eu tenho que ir a um banco? Quando eu estou num trânsito? Quando eu estou olhando o outro ali empatando na minha frente, eu quero passar, que a gente está sempre com pressa. O que eu penso? O que eu penso quando eu saio correndo, andando na frente de todo mundo? Será que eu já estou conseguindo utilizar essa compreensão que Jesus nos traz, de olhar o outro como nosso irmão, de oferecer a ele a mesma oportunidade que eu me dou? Oportunidade de quê? De sonhar, de ter projetos, e de errar. Eu erro muito. Se eu erro, como é que eu não vou dar outra oportunidade de errar? Por isso que a gente cai tanto, né? Cai tanto para quando o outro cair, a gente fala assim, eu já passei por isso. Aí Deus deixa a gente cair tanto. Então, a gente começa a pensar aqui, olha, que eu trouxe algumas coisas. Para que eu quero ter paciência? Eu quero ter tanta paciência. Me dê paciência, para saber esperar com calma. Eu quero ter inteligência, sim, mas se for para ensinar o outro, para eu ser ponte e não para ser muro. Eu preciso ter humildade. Me dá humildade para saber calar a boca, deixar o outro falar, ficar quieto, empreender que naquele momento ele está no ponto dele de ensinar e de você tentar aprender alguma coisa, e nem que seja ficar calado. A vida te colocou naquela posição para você aprender a calar a boca. E não é ficar remoendo mal do outro, não, é falar, Deus, eu tenho que aprender a aceitar o outro naquela posição. Serenidade para aceitar a mim, as minhas dificuldades,
Porque não é pelo fato de eu saber que eu vou me transformar em. Eu posso saber uma série de coisas, mas eu não sou ainda. Eu estou em caminho de. Então, essa serenidade eu tenho que ter comigo. Essa ternura. Eu não sou aquilo que eu gostaria de ser, claro que não, estou longe. Mas eu estou caminhando. Então, é a ternura, porque senão a pessoa não se perdoa. Senão ela não se permite recomeçar. Vai cair? Ih, vai cair. Vai limpar joelho, vai chorar. Vai andar de novo. Vai cair de novo. Levanta de novo. Pelo menos está no movimento. Né? A gente já está protagonizando a própria vida. E quem sabe para onde vai, né? Está andando bem. Pior é aquele que não sabe para onde vai, não vai chegar a lugar nenhum. Está dando círculos. Então nós precisamos caminhar. Bondade. Para que eu quero ser bom? Ah, meu Deus, eu quero aprender a ser bom. Para atender o outro, para ser fraterno. Eu quero ter mediunidade. Ah, eu queria ter mediunidade. É que serve a mediunidade? Para trabalhar. Para socorrer o outro. As pessoas acham que as virtudes são glamour. Tudo serve para servir. Jesus, a marca do Cristo é a da renúncia. Ele renunciou a si mesmo e serviu o tempo todo. Enquanto a gente não aprender a servir o outro de uma forma mais simples possível, a gente não consegue caminhar. E a gente pensa, né? Para que eu quero ter amor? Muitas vezes a gente pede amor, quero ter amor, para ter vida em abundância. Porque quando a gente começa a amar em plenitude, né? A gente não vai amar. A gente começa os primeiros passos, é o afeto, é a gentileza, né? Eu quero desenvolver amor. Algumas reencarnações vão demorar. E eu me lembro que uma vez eu escutei que eu precisava primeiro ser uma pessoa mais educada e gentil. Eu não posso pensar em uma coisa acima, eu não sei nem ser gentil. Então, né, bom dia, boa tarde. E no meu local de trabalho, eu comecei a oferecer cafezinho para as pessoas. Perguntei, quer café? Fui lá, vi a cafeteira, vi negócio do filtro de água e oferecia. As pessoas me olhavam e falavam, o que você quer, né? Porque eu não engano, né? Aí eu falava, gente, só estou tentando melhorar, calma. Porque o outro te olha com razão, ué. Não é que você, de repente, não, estou aprendendo, eu quero aprender, ué. Tem que aprender com quem? Dentro de casa, tocar o trabalho. Aí, aceita meu cafezinho aí, faz esse favor, né? É com boa. Eu estou aprendendo, quer dizer, eu sou estagiária. Eu sou estagiária e o outro vai desconfiar. É natural. Quantas reencarnações nós irradiamos, né? Uma outra maneira de ser. E nós pedimos para essa reencarnação as dificuldades, que é como vamos passar por essa porta. Abrir mão dessas dificuldades. Então, eu vou fazer troca, né? A gente quer ter paciência, eu vou ensinar uma coisa. Compra aquela coisinha com ventosa, cola no carro assim, né? Igual o taxista tem, bota um bloquinho, eu fazia assim, número 1, primeiro dia, perdi a paciência, arrisquei. Qualquer coisa que você faça no trânsito, perdeu. O dia que você consegue chegar no 20, você fica muito feliz. 21, você se aborrece, corta, começa tudo de novo. A vida é assim. A gente tem que criar, não tem receita de bolo, alguma coisa que funcione para a gente se disciplinar com boa vontade, né? Com uma vontade boa de modificar. Com sacrifício e esforço, porque não tem lei do menor esforço, vai dar sacrifício, vai se esforçar mesmo, vai ter que sair desse lugar comum, dessa zona de conforto, vai ter que se mover para mudar, vai ter que ter essa coragem, coragem de se assumir crescendo, coragem de amadurecer. E depois disso, tem que ter perseverança, porque não é só na primeira vez, tem que repetir aquilo inúmeras vezes. E depois, não posso retroceder. Eu não conquistei ainda, eu ainda estou no processo de fixação. Então, eu tenho que manter aquilo ali, aquele processo de fixação, sem retroceder. Às vezes a gente pensa assim, eu já estou ótimo. Paulo nos diz, aquele que está em pé, olhe e não caia. Porque todos nós ainda estamos muito vacilantes. Para nós terminarmos, eu vou ler um pequenininho trecho que foi tirado do livro Estante da Vida, do Espírito Irmão X, psicografia do nosso saudoso Chico Xavier, que tem como título o Compromisso Assumido. Então, narrava um determinado espírito, Alberto Nogueira, que ele dá o nome, sobre as provações que ele pediu, no sentido de reparar a sua posição de espírito delinquente que ele era. Ele diz que
rogou a vossa permissão para tornar ao campo terrestre, né? Ele pediu para reencarnar, a fim de resgatar as suas faltas. Ele, olha, como é que devia ser a vida dele, né? Antes. Ele deve ter puxado a folha corrida dele, porque ele pediu: concede-me a lepra, o abandono dos entes queridos, a extrema penúria, a loucura ou a cegueira, os calvários morais, os tormentos físicos de qualquer natureza. Às vezes assim é gente, né? Pode mandar isso aqui? Manda isso também. Pode botar aqui que eu seguro. Chá comigo. Chá comigo que eu sou o bamba. Bem, o despacho da autoridade superior diz assim: o senhor pede misericórdia e não sacrifício. O interessado, que é ele, resgatará os próprios débitos em vida normal, com tarefas naturais de um lar humano e de uma família, em cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidades de reequilíbrio e aprimoramento. Mas, por mercê do Senhor, será médium espírita, com a obrigação de dar, pelo menos, 8 horas gratuito por semana. Ó, gente, 8 horas por semana, faz a conta aí. Em favor dos necessitados da terra, consolando e instruindo na condição de instrumento dos bons espíritos que operam a transformação do mundo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E certo dia, houve a necessidade, então, dos mentores espirituais procurarem o Alberto para resolver um problema espiritual de uma mãe e da sua filha. Elas foram ao centro no qual ele deveria estar trabalhando e não o encontraram. E depois foram à casa dele, né? E Alberto Nogueira simplesmente se esquivou do assunto como se nada ele tivesse com a dificuldade do outro. Então, aquele espírito valoroso que pedia lepra, cegueira, loucura, idiotia, fogo, lágrima, penúria e abandono, a fim de desagravar a própria consciência no plano físico, depois de acomodar-se nas concessões do Senhor, esqueceu todas as necessidades que lá lhe caracterizavam a obra de reajuste e preferia a ociosidade, enquadrado em pijama, com medo de trabalhar. Portanto, tenhamos muito cuidado com o cálice do qual a gente afasta, porque pode ser justamente o cálice do nosso aprendizado de vida eterna. E nós encerramos lembrando de Jesus dizendo: eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Então, caminhemos em direção à porta de Jesus, que Ele vai na frente, nos guiando, com paz, harmonia, dizendo assim: caminha por aqui, preste atenção aqui, olha, cuidado com teu companheiro, anda aqui no caminho do amor, porque assim caminharás com o espírito pacificado. Que Jesus assim abençoe a todos nós e as vossas famílias. Graças a Deus.